ansiedade. E aí, eu entendendo que a ansiedade, o que é que ela significa, né, eu disse, por que é que eu estou assim? E não conseguia perceber. Aí eu entrei no avião. E quando o avião começou a decolar, eu me dei conta que eu estava ajudando ele a levantar voo. Ajudando, só faltava botar os braços assim, nos braços da cadeira e ajudar a suspender o avião. E aí eu identifiquei, eu estava com medo. Ninguém tem medo de viajar de avião, não, gente. A gente tem medo de morrer. É medo de morrer. Agora, a gente disfarça isso. A gente não na parte consciente, numa parte lá dentro. E o medo de morrer de avião é uma projeção de outros medos. Mas, se a gente não entende isso, a gente se perde. E se perde bonitinho. Disseram que tinha um relógio aqui, mas não tem, não. Ah, está aqui embaixo, bem pequenininho, pensava que era grande. Então, se a gente não sabe isso, a gente se perde. Aí, o que é que eu fiz lá? Também por conta das técnicas que a gente vai aprendendo. Depois que o avião entrou em voo de cruzeiro, ele estabilizou lá em cima, eu percebendo que era um medo, aí eu baixei a cadeira e eu já imaginei o desastre. Não estou brincando, não, porque a fantasia lá dentro era de desastre, era uma fantasia de morte num desastre de avião. E aí, o que é que eu fiz? Baixei a cadeira e já imaginei o avião caindo, eu morrendo, o velório, tudinho. Aí, respirei, cessou a ansiedade. Eu não recomendo isso a todo mundo, não, porque quando a pessoa está muito fixada na questão de segurança e sobrevivência, aí pode ser que não funcione. Mas funcionou comigo, e em boa parte das pessoas funciona isso. Por que que isso funciona? Porque tem um mecanismo de funcionamento ligado ao inconsciente que, se a gente não souber, a gente se perturba. O inconsciente não conhece o não. Inconsciente não conhece o não, não conhece ética, não conhece moral. O inconsciente, ele funciona diferente da camada do consciente. Agora, depois, amanhã, quando eu estiver falando sobre depressão, hoje um pouquinho também, mas amanhã eu vou expandir isso um pouco mais. Então, como o inconsciente não conhece o não, se eu digo, não quero pensar isso, o que é que acontece? É sim ao quadrado. Aí o inconsciente renova. Ele renova. Se eu digo, não quero sentir isso, aí é que eu sinto. Se eu digo, não quero ser assim, aí é que eu permaneço. Porque o caminho não é pela negação nem pela rejeição, é pelo acolhimento. Não é à toa que diz, o amor apaga uma multidão de pecados. Então, eu preciso ir aprendendo a me acolher no meu modo de funcionamento, no meu modo de pensar, de sentir e de me expressar, me acolher, para, através do acolhimento, eu ir fazendo as outras etapas que depois eu vou falar também. Então, se eu não entender isso, eu repito, e aí eu vou sofrendo e posso entrar num transtorno. A ansiedade se torna um transtorno quando se manifesta de forma excessiva, contínua e interfere na vida diária das pessoas. Aí ela se torna uma preocupação excessiva. Eu estou falando dos transtornos ansiosos, constante, e leva realmente a um sofrimento, interferindo no meu cotidiano. Para vocês terem uma ideia como a coisa está preocupante, isso é um gráfico de afastamento por saúde mental. Saúde, isso é até uma piada, por doença mental, ou por transtornos, propriamente dito, porque não é propriamente uma doença, é um transtorno. Há uma diferença em termos de conceituação de transtorno para doença. Aí vocês vejam, se mantém mais ou menos estável,
a bolinha não vai muito, não. É para cá ou para lá que aponta isso? Bom, então, aquele gráfico se mantém razoavelmente constante até 2020. 2020 cai bastante o afastamento por transtornos mentais. Né? Eu aponto para onde isso? Né? É para lá ou para lá? Porque eu estou apontando para a tela, mas eu acho que não é para a tela. Ah, é para ali, né? Ah, ok, obrigado, viu? Pronto, agora sabendo onde é que aponta, a gente fica melhor, né? Então, vocês vejam, é mais ou menos constante. Não aparece para cá. Bom, deixa para lá. Não é para passar, não, era para apontar. Mas vocês vejam ali, ó. Vai mais ou menos constante, até 2020 cai. Por que é que caiu? Porque o pessoal ficou em casa. Não é porque ficou bem, não, porque, gente, o que teve de problema em 2020, 2021, foi uma maravilha para os psiquiatras e psicoterapeutas, né? Mas para o pessoal, não. Aí, 2021 volta a aumentar, 2022 novamente, 2023, olha quanto aumentou, de 2023 para 2024, um aumento de 68%. Vocês não têm ideia disso, né? Porque vocês vivem tranquilos. Mas lá fora o povo está ficando cada vez mais pirado. Né? Então, vamos lá. Olha, a gente vai mal no futebol, mas em ansiedade a gente vai bem. É recordista, nós estamos no pódio, primeiro lugar no mundo. Olha, já imaginaram? Em gente sofrendo com ansiedade. No mundo, hoje é mais, que isso aí é de 2019, 264 milhões em 2019, né, de pessoas sofrendo. E no Brasil, 9,3% da população. Atualmente deve estar mais. Cerca de 22 milhões de pessoas sofrendo por conta da ansiedade. E vem crescendo, não está diminuindo, não. Eu fiz questão de colocar isso e no de depressão amanhã eu vou colocar também. Está preocupante, gente. Suicídio em crianças, em adolescentes, vem aumentando. Vem aumentando porque o vazio existencial está cada vez mais intenso. O pessoal está buscando em coisas que não preencher esse vazio. Eu atendi, tem uma garota de seus 27, 28 anos de idade, há uns 2 meses, mais ou menos. Aí ela vai para mim como psiquiatra, né? E faz psicoterapia com uma colega psicóloga. E aí ela me disse, eu a tinha visto no Facebook, Instagram, uma alegria linda, toda maquiada, né? Bem vestida. Era pura alegria a moça. Aí ela chegou lá, um cacareco. Eu digo, oxe, é a mesma? Né? Aí eu disse, eu lhe vi no Instagram um dia desse. Ela disse, olha, aqui entre nós, ali no Instagram, eu faço aquela imagem porque eu preciso arranjar um namorado. Né? Eu preciso, e me disse assim mesmo, eu quero arranjar, eu quero me casar e quero ter um filho. Né? Eu disse, está dando certo, ela até agora não. Eu disse, então não deve ser por aí. Né? Então está triste isso aí. Imagine, 32 brasileiros morrem por dia, deve estar mais, que também é de 2019 isso aí. Mas o que realmente é ansiedade? O que é ansiedade? Aí vamos ver o seguinte, vamos falar um pouquinho sobre o medo. O que é o medo? É uma resposta natural do corpo
E da mente é uma ameaça percebida, preparando-nos para a defesa ou fuga. É uma emoção complexa que pode gerar diversos sintomas físicos e mentais, como aceleração do ritmo cardíaco, respiração rápida, suor, tensão muscular, além de pensamentos negativos e preocupações. Qual é a diferença para a ansiedade? Nenhuma. Ansiedade é subproduto do medo. Então, quando vocês lá fora virem alguém muito ansiosa, pode ter certeza, ou ela está com medo ou está com raiva. Porque as emoções básicas, a ansiedade não é uma emoção, embora se coloque ela como emoção. Ela é a consequência de uma emoção. Né? Mas os livros colocam como sendo uma emoção natural também, né? Que faz parte da vida. Mas ela é o resultado do medo. E tem a ver com algumas coisas que a gente ainda vai falar, e eu não vou adiantar agora. Então, por que é importante a gente saber que é medo? Medo, uma emoção que nos alerta, etc. Tudo isso aí. É importante porque a mente da gente, o inconsciente, ele tem sua metodologia de comunicar-se com a parte consciente. E as emoções são parte dessa metodologia de comunicação. Então, no consciente, a gente pode se perceber como com medo. Mas boa parte das vezes, a gente sente só tensão, contração, e aí dá o nome de ansiedade. E quando dá o nome de ansiedade, eu estou mal. Né? Algo precisa ser feito para que eu saia disso, e eu espero que alguém faça algo, o médico passe um remédio para que eu saia disso. Se fala muito de faça atividade física, alimentos adequados, respiração, etc. Tudo isso ajuda. Mas se eu não compreender o que está acontecendo comigo, isso fica como paliativo. Melhora por um tempinho, que pode ser horas, mas depois termina voltando, porque eu continuo funcionando do mesmo jeito. Eu coloquei isso aqui, eu não vou dar muito exemplo, eu me colocando não, senão vocês vão pensar que eu sou perturbado, né? Aí eu vou sair daqui com autoestima lá embaixo. Mas isso daqui foi uma experiência que eu passei e que depois, muito tempo depois, me ajudou muito. Em 1976, foi o ano da minha formatura. Né? Eu estava com uns 14 anos, por aí. No mês de agosto, eu lembro disso nitidamente. Eu estava conversando com alguns colegas, aliás, a gente estava estudando, quando um deles falou que se achava pouco preparado, né, para exercer a profissão. E disse que, de vez em quando, ele pensava que seria melhor voltar para o primeiro ano. Quando ele disse isso, me causou um certo impacto, né, porque lá dentro eu também estava achando que eu não sabia quase nada. E eu estava prestes a me formar em medicina, e seria uma responsabilidade muito grande. Eu iria para a residência, teria os preceptores, mas, de qualquer maneira, não seria mais estudante. É diferente. Né? E aí, em novembro, eu comecei com uma tosse forte, depois febre, depois prostração, né? E um prurido que incomodava bastante no corpo todo. E aí eu fui fazer os exames, a única coisa alterada que tinha eram os eosinófilos, que normalmente vai, no máximo, 4%, 5%, e estava 78%. Né? 78%. Bom, eu saí do quadro febril, né? Melhorei, o prurido não cessou e a tosse continuou. Me formei, e aí eu já estava com a reserva, mas aí vale a pena eu dizer o seguinte, eu contar um pouco mais. Eu estava certo que eu ia fazer cirurgia. Né? Eu tinha na cabeça, um professor de anatomia no primeiro ano, teve a feliz ideia de dizer
que psiquiatria era a especialidade com a qual, sem a qual o paciente permanecia tal e qual. Ele só disse isso uma vez, mas eu gravei, né? E aí eu tinha certeza que eu não queria pediatria, né? Que eu disse, pediatria, o paciente nem conversa, né? O bebezinho, né? Bebezinho. A anestesia eu não queria, porque lida principalmente com um paciente anestesiado, lá adormecido, né? E aí eu não estou menosprezando, não. Eu estou falando meu pensamento daquela época. E psiquiatria que não fazia nada, não servia para nada. Aí, para onde é que eu fui? Cirurgia, que é o Deus da medicina, resolve tudo. Cortou, tira, e a pessoa já sai dali boa, né? Aí eu fui para a cirurgia, e fiquei acompanhando. No 6º ano, me deram para fazer a cirurgia, e aí eu fiz. Lá no meio, eu operando o paciente, o preceptor ali do meu lado, eu senti que não era aquilo. Disse, gente, se tiver algum cirurgião aqui, não leve a mal, né? Eu me senti um mecânico de carro. Não é isso, gente, né? Mas foi como eu me senti na minha ignorância, né? Um mecânico de carro. Aí não é possível. É isso que eu quero. Aí foi mais uma, 2, 3. Na 4ª eu tinha certeza que não era. Eu já estava com tudo certo para ir para a Itália. Tinha lá todos os meus parentes. Meu pai era italiano, minha mãe italiana, tudo certo. Cirurgia lá no Policlínico da Universidade de Roma. E agora? Aí eu digo, eu vou. Né? Fui para lá, coceira pelo corpo todo. Era uma agonia. Tomava antihistamínico à noite. Não melhorava nada, mas me ajudava a dormir, né? Me ajudava. Até que aquilo lá não foi diminuindo, né? E o pessoal chegou e me disse, só tem 2 diagnósticos para ir. Não psiquiatra, né? Que ainda não era considerado louco. Era um doente clínico. E aí, o hematologista, né, da universidade, o chefe da cadeira, ele disse, olha, Gerardo, só tem 2 possibilidades aí, os 2 diagnósticos. Ou você está com leucemia eosinofílica, que você tem 3 meses de vida, ou você está com doença tropical do pulmão e você tem 1 ano. Né? A gente vai continuar os testes para ver o que é. Aí eu disse, bom, se for eosinofilia, eu volto para Maceió, porque aí eu morro lá. Né? Aí eles chegaram à conclusão que não era, e que devia ser doença tropical do pulmão. Disse, vamos continuar os exames. Aí eu já estava abusado de tanto exame, de tanto furo. Né? Eu disse, não vou fazer mais nada. Se for doença tropical do pulmão, eu ainda tenho 1 ano. Dá tempo de terminar aqui, conviver com minha família e voltar para morrer em Maceió. Né? Em julho, eu recebi uma carta do Divaldo, que eu me correspondia com ele, ele disse, olha, Gerardo, a gente está indo aí, a gente não conhece ninguém em Roma, você pode ir receber a gente? Posso. Aí foi Nilson e o Tizen, que era o presidente da federação da época. Aí eu fui com um tio meu, tinha um Unozinho velho, né? Aí a gente foi, recebemos ele, levei-o para o hotel e fiquei ciceroneando ele. Não lembrei do que estava acontecendo, não conversei com ele sobre isso, né? E aí ele voltou, foi embora, e eu escrevi uma carta dizendo, Divaldo, é isso, assim, né? Estou passando isso, mas não estava pedindo coisa nenhuma, só relatei. Aí recebi a carta, naquela época, né, não tinha e-mail, zap, nem nada, era 10 dias depois, chegou a resposta dele, né? Chegou a resposta, ele disse, olha, doutor Bezerra pediu para lhe dizer que disso você não vai morrer. Né? Ele não me disse que eu não ia morrer. Né? Ele disse, disso você não vai morrer. Fique tranquilo. Né? Fique tranquilo. E aí passou 3 remédios homeopáticos que eu fui na farmácia, comprei, comecei a tomar,
E quando eu ia para a casa do meu avô, pela tosse, ele disse, vá para o meio da pineta, que o pólen desse tipo de pinos é bom para os pulmões. Aí eu ia, passava 1 hora lá, respirando, puxando tudo que era pólen do bosque, né, e tomando a homeopatia. E aí eu fui melhorando, gradativamente. Então, a ansiedade repercutiu sobre o corpo, não repercutiu? Ao longo do tempo. Agora, quando repercute, é porque tem uma ferida prévia. E aí, depois, nos treinamentos de regressão, eu terminei descobrindo que, ou na anterior, ou na uma anterior à anterior, né, eu tinha morrido de tuberculose e não tinha resolvido bem as situações que me levaram a morrer de tuberculose. Então, eu tinha os pulmões afetados, e foi a área que mais foi afetada com o processo autoimune que eu entrei. Mas ele ficou estacionado, né? Então, veja bem, hoje, o que é que se ainda fala sobre os fatores de maior ansiedade, ou ansiogênicos? Morte de um familiar querido. É uma pancada, não é? É uma pancada isso. Familiar querido doente, com certa gravidade. Casamento é um negócio ansioso, ansiogênico pra caramba, né? Eu já atendi muita gente que estava assim com 3 meses antes de casamento, 4 meses, que só faltava desmaiar, né? A maioria eram homens. Eu atendo mais mulheres, né? Não é porque as mulheres sejam mais perturbadas, é que elas são menos orgulhosas para procurar ajuda. E o homem é difícil, né? Machão, né? Treinado para nem chorar, aí é difícil procurar ajuda. Primeiro filho, gente, é um fator ansiogênico, possibilidade de demissão, doença, mudanças, transições. Tudo isso pelo seguinte, o ego morre de medo de mudança. E aí, para a gente entender essa questão do ego, é importante que eu diga que nós não somos unidade, por enquanto. Parte do processo da vida é para que a gente vá fazendo uma tarefa que se chama, Jung chamou de individuação. O que é individuação? É a integração das instâncias que compõem a totalidade do meu ser, para que um dia eu seja uno comigo. Quando eu estiver uno comigo, eu me sentirei uno com Deus. Porque agora nós somos unos com Deus, mas a gente não sabe disso, não sente isso, e a gente se sente separado. E essa separação é uma fonte de medo, que se transforma em ansiedade. Então, o ego é essa instância que administra a parte consciente. É o ego que aglutina os elementos formadores da personalidade. O que é a personalidade? O gerardo, né? É a personalidade. O gerardo não é a totalidade do ser, é uma partezinha muito pequena. O gerardo é uma construção temporária para que o ser, a totalidade do ser, que sou eu também, quando veio para cá, cumprisse uma tarefa de ampliação da própria consciência, porque tudo que a gente faz é para ampliar a consciência, né? E aí se insere num corpo físico. Mas a gente é muito mais do que isso, a gente tem outras instâncias, que Jung chamou de inconsciente, a sombra, onde estão os complexos, onde estão potenciais a serem desenvolvidos, né? Que é a área do nosso inconsciente. Essa área do inconsciente, ela tem dimensões, ela é múltipla também, e tem instâncias diferentes e diferenciadas, atual e remoto. Mas a gente não se resume a só isso, e isso aqui é um resumão, viu? Nós temos um núcleo. Esse núcleo é a essência, o eu superior, aquilo que Jesus chamou de reino de Deus. É, no dizer dos orientais, como se fosse o ovo cósmico, a partir do qual, ao longo dos evos, pela multiplicidade de experiências,
a consciência desabrocha para a percepção de si mesma, consciência de si mesmas. E, a partir daí, ir mais distante. Então, só que o ego se sente separado, o ego se sente isolado. E isso é uma fonte também. Agora, vamos ver aí as origens da depressão, a ansiedade, do medo. Um dos fatores de medo inconsciente é uma percepção profunda, muito profunda, que normalmente não chega à área da consciência, que é um descompasso entre ego e a essência, camada de superfície, a mais profunda. A camada de superfície está tomada pelo eu idealizado, porque a personalidade ela também tem os seus componentes. Um dos componentes é o eu idealizado, é o eu que a gente foi desenvolvendo para se sentir seguro, conquistar reconhecimento, afeto, atenção, a aprovação dos demais, né? Pela máscara, que não é o eu verdadeiro. Uma parte do ego é aquela que é inconsciente, sabe que está vivendo uma ilusão. Essa é a parte inconsciente, porque a parte consciente não tem essa percepção, não. O eu idealizado, formatado no desenvolvimento psicossocial como defesa, para evitar o desconforto da rejeição. Então, há um temor quase constante de ser descoberto, gerando uma apreensão em relação ao futuro. Essa apreensão em relação ao futuro, a gente projeta nas coisas concretas, que a gente considera concretas. Se vai dar certo, se não vai, como é que vai ser, eu vou estar seguro, eu não vou. Não é? E aí o medo, ele se instala através de sensações no corpo, como consequência disso. Ao mesmo tempo que é consequência, é alarme, como se uma parte de dentro da gente estivesse dizendo, Gerardo, não é por aí, não é por aí. Mas como eu não sei, não entendo isso, eu crio um outro mecanismo de confusão, um nevoeiro mental tentando me livrar do alarme. E aí a coisa vai complicando mais. Outra coisa, o ego quer tudo sob controle. Como é impossível ter tudo sob controle, ele cria uma ilusão de controle. Rotina, né, relacionada ao tempo. Vocês devem conhecer pessoas ansiosas lá fora. Normalmente são controladoras, não são? Quem concorda comigo, permaneça sentado. Então, estamos de acordo. O ansioso é controlador. O ansioso, ele funciona como se ele estivesse projetando à frente dele, para o futuro, a ilusão de que as coisas estão sob o controle dele. Eu costumo dizer para algumas pessoas que estão em tratamento, aquelas com quem eu tenho um vínculo maior, né, eu olho para a pessoa e digo assim, puxa vida, essa vida é muito imperfeita, não é? Aí a pessoa, né? É parada, a gente não sabe como é que vai ser amanhã. Aí a pessoa diz, não é, não devia ser assim. É isso mesmo. Eu disse, olha, eu vou te revelar uma coisa, né? Porque se você conseguir, eu estou na fila dos pedidos. Aí a pessoa já está atenta, né? Disse, você está tentando tomar o lugar de Deus, não é? Aí a pessoa olha assim, de jeito nenhum, porque ele é perfeito. Eu disse, mas criou esse negócio aqui tão imperfeito. Aí a pessoa já olha assim, né? Criou esse negócio aí tão imperfeito, que a gente não sabe como é que vai ser daqui a pouco. Ele disse, não é. Né? Disse, então, a gente chegou à conclusão aqui, nós dois, que Deus é imperfeito. E ele sendo imperfeito, tu estás querendo tomar o lugar dele. A pessoa, de jeito nenhum, ele é perfeito, ele é perfeito. Né? Ou seja, comecei a ficar ansioso. Ok, vamos lá. Então, isso eu estou chamando a atenção, né, porque realmente é isso, a gente tem um descompasso entre o que a gente acredita de Deus e a forma como a gente vive.
E nessa forma de viver, como a gente se relaciona com a vida e com Deus. E se a gente não se dá conta disso, a gente vai criando uma dissensão entre nós, a vida e Deus. E com o tempo isso gasta nossa energia e a gente pode descambar para uma depressão. Então tem isso aí, né? Tudo está constantemente mudando, a impermanência. Onde é que ele estava com a cabeça de fazer desse jeito, tudo mudando o tempo todo, né? Não podia a família da gente estar sempre com a gente, todo mundo saudável, todo mundo gostando de mim, eu ganhando sempre dinheiro, seguro, as pessoas me aplaudindo e jogando confetes, concordando com o que eu digo. Mas é assim a vida? Não é, né? Não é. Porque a vida está estruturada para que a gente cresça. Não é para que a gente durma em berço esplêndido, não. E para que a gente cresça, a vida, de vez em quando, revira a vida da gente pelo avesso para chamar a atenção para coisas que a gente não quer perceber. Está tudo mudando, a imprevisibilidade, a impermanência, e o ego sabe-se frágil. Gerardo, essa parte superficial, é muito frágil, né? Mas, ao mesmo tempo, é forte. Mas, para que ele se perceba forte, ele tem que aceitar que é frágil. E ele tem que aceitar que, a qualquer momento, tudo pode mudar, mas que ele pode dar conta aprendendo através das mudanças. E aí ele vai ficando cada vez mais forte. Então, todos são fatores que contribuem para o medo e que a gente projeta naqueles anteriores. Mas que se a gente não souber disso, a gente bota o foco naquilo que não é o principal. E a gente não consegue ir saindo disso. Tem o filogenético, que eu ainda não vou nem entrar aqui, né? Senão eu fico mais ansioso ainda, né? Que vem de lá de trás, no tempo. Dentro da gente, por exemplo, tem uma célulazinha, os macrófagos, que eles perseguem as bactérias, né? Vão perseguindo, e a bactéria vai tentando fugir deles. O que é um macrófago? É uma célula, é uma unidade de vida que compõe o nosso corpo. O que é a bactéria? É uma unidade de vida que compõe o nosso corpo. E o instinto está lá presente. O macrófago defendendo o território e a bactéria se defendendo, fugindo dele, né? Então, assim como tem isso, nessas unidades microscópicas de vida, na gente também. Então, qual é a tarefa hoje, gente? Não é da gente se espiritualizar, não. É da gente se humanizar. A gente se tornar cada vez mais humano. Ou seja, a gente reconhecer que foi muito importante a nossa porção animal, a nossa carga instintual, mas tudo aquilo que a gente desenvolveu ao longo desse processo evolutivo, inteligência, determinação, decisão, resiliência, de uma forma geral, é para a gente agora se voltar para a transformação dos implementos ligados à carga instintual e a gente desenvolver a capacidade de amar tanto a gente mesmo como aos demais, né? Já estão apagando para que eu saia ou não, né? Isso, porque aí podia ser, né? Não está nem vindo. Eu acho que é um filmezinho de 2 minutinhos, né? Tem que clicar no computador, porque aqui não vai, não. Isso. Então,
Então, se eu resisto ao que vem de dentro de mim e rejeito, se intensifica, se multiplica. Mas se eu aprendo que aquilo é uma mensagem e me coloco disponível para aprender a decodificar, acolhendo, eu vou desabrochando o auto-amor. Na medida em que eu me acolho o que vem dentro de mim, eu estou aprendendo a me amar. À medida que eu me amo e eu entendo o processo que reside na intimidade do meu ser, eu vou mudando, né, gradativamente. Então, quando eu baixei a cadeira do avião e me permiti viver a fantasia, eu estava dizendo, eu não estava dizendo, eu não aceito isso. Eu estava reconhecendo que eu estava com medo. Eu estava reconhecendo que eu estava querendo controlar o que não dá para ser controlado, né? E eu me permiti viver, né? Eu comecei a sair daquela situação pela compreensão. E aí, do medo, foi para a confiança, né? Então, se a gente treina isso, a gente vai conhecendo a comunicação entre o inconsciente e consciente. Vai percebendo o corpo como tela de expressão do inconsciente, sensações como códigos, sofrimento como portal para acessar as dimensões do inconsciente, entendendo a correlação entre o que a camada de superfície apresenta e o que está no inconsciente. E aí eu vou aprendendo a sentir para acolher para compreender, ressignificar e transformar. E aí eu modifico, e o que a luz que está na minha essência, ela desabrocha e toma conta de mim. E aí um dia, como Paulo disse, né, não sou eu quem vive, é o Cristo quem vive em mim. Ou seja, eu me conectei com minha essência, com o reino de Deus dentro de mim. E aí eu estarei verdadeiramente bem. Muita paz para todos nós.